Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Estavam com saudade de conteúdo sobre overclock extremo? Bom, se a resposta é sim, então eu tenho uma boa notícia, esse vídeo é sobre overclock extremo. E a vítima da vez é algo bastante especial e bom o suficiente para completar a SuperPID 1 Mega em 5 minutos, além de ter marcado positivo ou negativamente muita gente. Com vocês o AMD K6-2. Essa família de processadores, introduzida no mercado em 1998, usa o Super Socket 7, que é basicamente a versão Plus do Socket 7, que permitia a operação da FSB em 100 MHz sem overclock, além de multiplicadores de frequência maiores, chegando até os 6, tendo ainda o benefício da retrocompatibilidade com a CPU Socket 7, o que inclui os Pentium clássico, o Pentium MX, K5, K6 e Cyrix. A placa-mãe aqui que tem em mãos é a Asus P5A revisão 1.03, a qual também era oferecida em uma versão no padrão Baby AT, que levava o nome de P5AB. Claro, as diferenças eram apenas as óbvias do layout. Ambos modelos utilizam o chipset Ali Aladdin 5, que era considerado de melhor desempenho para essa plataforma, juntamente ao VMVP3. Existiram diversas revisões dessa placa-mãe, incluindo a raríssima 1.06 com 1 MB de cache L2, porém, a 1.03 conta com apenas 512 KB. É importante lembrar que para essa plataforma apenas K6-3 e K6-2+, e o raríssimo K6-3+, incluíam o cache L2 no die do processador, com os demais modelos ficando reféns do relativamente lento L2 incluso na placa-mãe, que trabalha na mesma frequência da FSB. Sobre essa minha placa-mãe específica, é necessário destacar que esses dissipadores aí nos chipsets e no cache foram adicionados posteriormente pelo ex-dono dessa placa. De padrão, a P5A não acompanha dissipadores. Outra particularidade dessa época é que o ajuste das tensões e frequências eram feitos por jumpers localizados na placa-mãe, com a BIOS da placa restrita aos times e memória e alguns outros ajustes relacionados ou não com o desempenho. De modo a facilitar a vida do usuário, as tabelas constando o significado de cada posição dos jumpers foram inclusos na serigrafia da placa pelo fabricante, com a mão na roda na hora do overclock, ou mesmo fazer o ajuste no caso de upgrade da CPU. A P5A permite o ajuste de tensão da CPU de 2V até 3.5, onde os valores acima dos 3.2 V estão reservados para os Pentium MX, tensão do I/O que vai dos 3.3 V aos 4 V, porém com um jumper de offset que permite chegar até próximo dos 5 V, FSB que vai dos 60 aos 120 MHz, mas lembrando que as frequências do AGP e do PCI somem junto, e por fim, multiplicador de 1,5x ou 6x, se usando um pequeno cheat dos K6-2 que fazem a CPU interpretar o ajuste de 1,5 e 2x como 5,5 e 6, respectivamente. Especificamente sobre o ajuste de FSB, a PLL utilizada é uma da Phase Link, esse modelo aí que está na tela aí embaixo, e permite várias outras opções de FSB além dessas oficialmente reportadas. No caso, ao consultar o seu datasheet, existe uma tabela verdade com valores que vão dos até os 150 MHz. A interpretação dessa tabela é relativamente simples. F3, F2, F1, F0 são equivalentes ao FS3, FS2, FS1 e FS0 sinalizados na placa, onde o 1 equivale ao jumper na posição 1, 2 e o 0 ao 2, 3, de forma que a placa é de fato capaz de funcionar com esses ajustes extras. Porém, nem sempre com estabilidade, ou mesmo sendo necessário desativar o cache L2 integrado para isso, que só é viável do ponto de vista do desempenho se você estiver usando CPU que tenha cache L2 integrado. A ideia aqui, desde o início, sempre foi congelar essa plataforma vintage, para ver como esses processadores antigos se comportariam no frio extremo, né? E cabe ressaltar que houve uma primeira tentativa, sem sucesso, terminando com instabilidade generalizada ao baixar temperatura e sistema operacional corrompido. As primeiras suspeitas dessa má vontade com as temperaturas negativas vieram da fonte, afinal foi utilizada a Antec de 1200 watts, qual é muito mais moderna do que essa placa, que é da época de onde a linha de mais 5 volts era mais importante, e ainda se usava tensões negativas em barramento como ISA.
Porém, trocar pela clássica Seventeen ST350BKV, que muita gente que é da era dos fóruns, né, fórum PCs, fórum GDH e afins, devem se lembrar dessa fonte, também não fez diferença alguma. A outra suspeita vinha dos capacitores do VRM, que apesar de serem de notória qualidade, fabricados pela Sanyo e apresentarem bom funcionamento com temperatura ambiente, são componentes com mais de 20 anos de uso. E como bem sabemos, capacitores sofrem com os efeitos do tempo, perdendo capacitância, ganhando ESR, e para piorar, esses componentes antigos ou mesmo novos de baixa qualidade tendem a deteriorar ainda mais os seus parâmetros quando expostos a temperaturas drasticamente negativas. Então, fui atrás de novos capacitores sólidos de 1000 microfarad por 6.3 volts para substituí-los, encontrando esses fabricados pela NCC, Nippon Chemicon, ou seja, são artigos de primeira linha esses componentes. Cabe ressaltar que nem sempre a substituição de capacitores antigos por outros modernos pode ser feita de maneira simples, como foi aqui. Afinal, circuitos reguladores lineares, também conhecidos como LDO, podem se tornar instáveis com o ESR muito mais baixo dos componentes modernos, o que certamente pode causar problemas. No caso da ASUS P5A, ela já usa conversores DC-DC chaveados, também chamados de BUC, e apesar de só terem uma fase, funcionam de maneira análoga aos circuitos de VRM encontrados nas placas-mãe modernas, raramente apresentando problemas de instabilidade por conta do SR muito menor, apesar disso também ser possível de acontecer, né? De todo modo, se for fazer esse tipo de reparo ou modificação em hardware vintage, pesquise bem e faça-o com bastante critério. Afinal de contas, essas peças têm se tornado cada vez mais raras e caras, e claro, não posso me responsabilizar por possíveis perdas no caso de alguém tentar fazer o mesmo que eu fiz aqui e acabar errando a mão. Por conta de um exótico layout dessa placa, onde o conector de força TX de 20 pinos fica localizado ali colado no socket da CPU, usar um pote como o SF3D Inflection Point é basicamente impossível, de forma que foi necessário recorrer a um pote de chipset, que foi fabricado pelo Ian Mello, usando uma base de cobre vinda de um cooler box Intel, soldado a um tubo metálico de mesmo diâmetro. Apesar de parecer insuficiente, é razoável colocar em perspectiva que um K62500 possui TDP máximo de 20 watts e típico de um pouco mais de 12, o que é algo menor que o dos chipsets X38 e X48 para qual esse pote foi concebido. A placa-mãe foi isolada usando borracha limpa-tipo e papel toalha, que se mostrou perfeitamente adequado durante a sessão de overclock extremo. Além de toda essa preparação para o overclock extremo, para a instalação do sistema operacional, foi usado um adaptador IDE para SATA, que permite o uso de SSDs modernos nessas plataformas antigas. Claro, existem algumas limitações com relação ao tamanho do SSD, muitas vezes sendo necessário criar uma partição bem menor do que a capacidade dele. Porém, não tenho nenhuma dúvida que essa ainda é uma solução muito melhor do que usar um HD antigo e lento. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite no overclock extremo do velho K62 450 MHz, como a plataforma se comporta e quando ela é submetida ao frio extremo. E claro, tentar chegar no topo dos rankings desse processador. Por se tratar de uma plataforma antiga, cujas peças já não são tão fáceis de serem encontradas, faz-se uma boa ideia ser cauteloso. Então, partindo de um ajuste com bom funcionamento e temperatura ambiente, ou seja, esse aí que está embaixo aí na tela, foi se colocando nitrogênio líquido, prestando atenção em possíveis travamentos por conta de code bug ou code boot. Surpreendentemente, não houve problemas nem mesmo com full pot, ou seja, menos 195 graus, o que é excelente. Afinal, dentre os poucos relatos de pessoas que se aventuraram no overclock extremo dessa plataforma, code bug parece ser uma ocorrência razoavelmente comum. Sabendo disso, o próximo passo foi subir a frequência da CPU. O primeiro degrau foi colocar o multiplicador 6, o que resultou em 690 MHz com 2.6 V, porém com resultados deixando a desejar no SuperPi 1 MB e no PiFast, que são bastante dependentes do desempenho de memória, ou seja,
tendem a apresentar maiores ganhos com overclock no FSB do que na CPU. Então o próximo degrau a se escalar foi jogar 120 MHz no FSB, o que resultou em incríveis 720 MHz na CPU e bons resultados. Daí em diante, o próximo passo seria jogar 124 MHz no FSB e chegar nos 744 MHz, com o K62. Porém, instabilidades começaram a surgir, onde a primeira ideia foi a mais óbvia, né? No caso, subir o V-Core. Porém, ao fazer isso, o problema acabou se agravando e ao testar melhor foi possível chegar à conclusão que esse exemplar em específico não trabalha bem com mais de 2.6 volts, apresentando os melhores resultados, inclusive nos benchmarks, com algo entre 2.4 e 2.5. Outro detalhe é que isso pode ser o limite da placa-mãe, sendo mais preciso do Cache L2, que não fica 100% estável com a FSB acima dos 120 MHz, mesmo com a tensão do I/O em quase 5 volts. Apesar disso, foi possível completar o Super Pi 1 MB com 744 MHz, porém, o tempo acabou sendo um pouco pior do que com 720, portanto, esse último acabou sendo o limite prático dessa sessão. Nos resultados obtidos, bom, estamos falando de hardware do milênio passado, não é mesmo? Então, ele levou pouco mais de 5 minutos para completar o Pi 1 MB, 8 minutos para o W Prime e mais de 9 para o Pi Fast, que pode parecer uma eternidade, mas são segundos e primeiros lugares nesse ranking desse processador. Infelizmente, por conta de algumas questões na instalação do sistema operacional, que eu acabei só descobrindo depois dessa sessão, o CPU-Z não estava detectando direito o FSB nessa placa-mãe. Então, por isso não foi possível fazer a validação da frequência máxima. Ele ficava apresentando umas oscilações muito doidas lá, variava e a validação sempre saía inválida, né? Mas para não perder a viagem, deixar aqui registrado, fica uma foto da tela do post, rodando a 745 MHz. Concluindo então, overclock extremo definitivamente é um hobby bastante interessante, especialmente quando envolve hardware diferente, seja por ser algo muito recente, desafiador, ou nesse caso, muito antigo. Tanto o K62-450 quanto a ASUS P5A sobreviveram à sessão de overclock extremo, trabalhando bem até mesmo com temperaturas nas casas dos menos 195 graus, ou seja, full pot, como costumamos chamar, sem apresentar cold bug ou cold boot. Essa amostra do K62-450 não apresentou bom funcionamento com tensão acima de 2.6 V, apresentando desempenho um pouco melhor usando tensão entre 2.4 e 2.5 V. Sobre as frequências obtidas, foi possível chegar aos 744 MHz, com 2.6 V, ainda que com instabilidade por conta do FSB relativamente alto. Então, os benchmarks passaram com apenas 720 MHz, que é uma marca de respeito para o velho K62. Dos resultados, foi possível pegar 2 primeiros lugares e 1 segundo lugar no ranking do K62-450, que é excelente. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!